É verdade que o micro-ondas pode explodir se você usa a mufla para derreter vidro nele? Será que para fazer o vidro atingir a temperatura de fusão dele, a energia usada no micro-ondas daria para carregar um BYD Dolphin Mini? Se você, assim como muitas outras pessoas, também tem receio de utilizar a mufla no seu micro-ondas, fica aqui nesse vídeo porque eu sou Evandro Damasceno e esse é o top 5 mitos sobre o uso da mufla. A mufla não funciona, porque o micro-ondas ele só funciona com partículas de água. Galera, vocês não fazem ideia de quantas vezes, talvez até por dia, eu vejo esse tipo de comentário. Ah, Evandro, é impossível você derreter vidro no micro-ondas, porque as micro-ondas do micro-ondas só funcionam com partículas de água. Será que realmente funcionam somente com partículas de água? Se você acredita nisso, olha só. Vou pegar aqui como exemplo esse alicate aqui. Esse daqui é um alicate de desbaste usado muito na vidrofusão. Ele não tem água. Aqui a haste dele aqui tá protegida com uma borracha. Ele é todo de metal. Mandíbula de metal, o cabo de metal, a molinha de metal. A única coisa aqui que tem de borracha ou plástico é isso daqui, essa parte vermelha. Se eu pegar esse alicate aqui, colocar dentro do micro-ondas, ele não tem água, e acionar ele, o que você acha que vai acontecer? E eu nem vou tão longe, porque você pode pensar, ah, esse alicate aqui pode ter alguma substância química. Se eu pegar esse outro alicatinho aqui, ó, esse aqui é um alicatezinho de unha, e colocar ele dessa forma aqui dentro do micro-ondas, aqui em cima do prato, e acionar ele, o que você acha que vai acontecer? Se você acha que colocando qualquer uma dessas ferramentas, ou até mesmo papel alumínio, pode acabar danificando o seu micro-ondas, nem você acredita que o micro-ondas funciona somente com partículas de água. Em relação à mufla, ela é feita de materiais cuja ação das micro-ondas fazem com que no interior dela gere calor bruto para qualquer coisa que esteja lá dentro. No trabalho com o vidro, a gente pode utilizar esse calor que está ali dentro da mufla para fazer com que ele chegue no ponto de fusão, possibilitando com que, através de pequenos pedaços de vidro, sejam cortados utilizando um cortador ou até mesmo cacos de vidro em si, seja possível criar peças como essas aqui, por exemplo, utilizando o seu próprio micro-ondas comum, o micro-ondas da sua casa. Ela pode explodir. Galera, veja só essa imagem aqui. Eu estou utilizando a mufla dentro do micro-ondas. Aqui eu estou utilizando um ciclo simples para vidrofusão, fazendo com que o vidro atinja o ponto de fusão dele. Percebe que, à medida que o ciclo vai seguindo, em determinados pontos, eu abro o micro-ondas e também abro a mufla para observar a peça dentro dela, o estado da peça dentro dela. E percebe que eu faço isso e em nenhum momento a mufla dá indícios de que vai explodir. Nem a mufla, nem o próprio micro-ondas. Por que isso acontece? Porque para qualquer coisa explodir, tem que existir uma pressão interna tentando sair. E olha só, a própria mufla ela é dividida em duas partes. Aqui eu tenho a tampa e a base, e sendo que a tampa ela também tem um furo que a gente chama de chaminé, ou seja, ela não é projetada para sair pressão de dentro da mufla, nada disso. Ela é projetada para que os gases emitidos durante a queima, seja por alguns produtos que a gente utiliza, seja por materiais orgânicos que a gente também utiliza, elas possam sair livremente de dentro da mufla, fazendo com que o interior dela não fique contaminado por conta desses gases e também vapores. Então, durante a utilização da mufla, é praticamente impossível que uma explosão aconteça, a não ser que durante até mesmo antes do processo se iniciar, você já coloque algo dentro da mufla que facilite a explosão, não da mufla, mas desse material que você colocou. Todos os tempos são iguais. Galera, esse daqui é um dos maiores erros que muitos iniciantes na vidrofusão, aquela galera que quer iniciar e somente com base em erro e acerto, comete. Porque nem sempre todos os tempos utilizados na queima, utilizando uma determinada mufla, são iguais. Eu costumo muito falar aqui no canal que eu não mostro muitos tempos que eu utilizo aqui no canal, porque eu sei que vai ter gente que vai querer replicar os mesmos tempos que eu utilizo e as chances daquele ciclo não dar certo com a peça dessa pessoa é grande. Por quê? Vamos supor aqui que eu estou utilizando essa mufla aqui. Essa mufla aqui ela tem um determinado tamanho, ela é feita de um determinado material e a camada de aquecimento dela provavelmente é diferente de uma mufla projetada, enviada pela China. Então, se o tempo dessa mufla aqui é 9 minutos, provavelmente a mufla que você comprar, o tempo pode ser diferente. Muflas de tamanhos diferentes também tendem a ter
tempos diferentes. Enquanto, por exemplo, essa mufla aqui feia minha, o tempo dela, o tempo de ciclo dela é 9 minutos, essa outra aqui, veja que é consideravelmente maior, o tempo dessa mufla aqui gira em torno de 15 minutos. Forçando um pouco, eu chego a 13 minutos. Os tempos, eles variam muito de acordo também com as variáveis do próprio artesão. E eu explico tudo isso aqui nesse livro. Eu tenho a versão física, que é essa daqui, e a versão digital. O link de ambos vai estar aqui na descrição. Percebe que, olha só, é um livro totalmente ilustrado. Nele eu ensino certinho, passo a passo, como que você pode encontrar e identificar as suas próprias variáveis, para que, a partir do momento que você identifica seus próprios signos, você, com o seu conhecimento, o conhecimento que você adquiriu nesse livro aqui, você consiga criar peças como essas aqui, por exemplo. Percebe que são peças incríveis. Nesse caso aqui eu estou mostrando somente exemplos de acessórios femininos, que, na minha opinião, quando você foca na criação de acessórios, você tem um retorno. Falando aqui da questão financeira da coisa, o retorno financeiro tende a ser bem maior. E aí resta a você, como artesão, pegar o conhecimento que você adquiriu nesse livro e colocar ele em prática, criando suas próprias peças autorais. E sabendo disso, você claramente vai perceber o porquê que os tempos mudam de acordo com as variáveis do próprio artesão. A mufla estraga o micro-ondas. Galera, nesse ponto aqui, existem pontos que isso é verdade e pontos que não. A gente sabe que, falando aqui do micro-ondas em si, ele é uma ferramenta, assim como muitas outras, que à medida que você utiliza, quanto mais você utiliza essa ferramenta, maior tende a ser o desgaste dela. Só que a partir do ponto que você entende as suas variáveis e consegue fazer com que os tempos da mufla caiam, sei lá, de 18 minutos para 9 minutos, ou seja, metade do tempo, você consegue, o desgaste dessa ferramenta tende a ser bem menor do que o uso daquelas muflas em que o tempo gira ali em torno entre 30 e 50 minutos. E sim, pessoal, tem muflas, tem casos em que, e eu já conheci bastante, de que a mufla, talvez pelo próprio material que foi construído, ou pelo próprio artesão, a forma em que o artesão está utilizando a mufla, os tempos giram ali em torno entre meia hora e 50 minutos. Percebe que, uma mufla que utiliza 30 minutos do seu micro-ondas é muito diferente, tende a desgastar bem mais ele do que uma mufla que consome somente 9 minutos desse mesmo aparelho micro-ondas. A vida útil desses dois aparelhos micro-ondas tende a ser muito diferentes entre si, justamente por conta dessa diferença de queima entre essas duas ferramentas. Consome muita energia. Galera, esse ponto aqui, vamos lá. Vamos supor aqui, vamos pegar aqui como exemplo a minha mufla maior. Ela é bem grande aqui e o consumo, o tempo que ela leva para executar um ciclo inteiro gira ali em torno de 15 minutos. Galera, um micro-ondas de 1.200 watts trabalhando durante 15 minutos não vai consumir nem 20 centavos de energia elétrica. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando exatamente qual que é a conta que você faz para identificar quanto que gasta por quê. Mas o micro-ondas de 1.200 watts trabalhando 15 minutos, ele não gasta nem 20 centavos por queima. Vou citar aqui novamente a questão financeira. Se eu foco o meu trabalho na questão da criação de acessórios femininos e eu vendo um acessório como esse daqui, por exemplo, que seja por R$80 e eu gastei somente 20 centavos para a produção dele, isso de energia elétrica, olha só o tamanho do retorno. É claro que tem os outros materiais que eu tive que investir para a produção desse colar aqui, por exemplo. Mas o gasto com energia elétrica não deve ser a sua maior preocupação quando a gente fala na utilização de mufla no micro-ondas. Vendo que, com base em tudo isso que eu te falei, quando você realmente entende as variáveis, as suas variáveis, e você consegue fazer com que o tempo de queima de uma mufla caia quase que pela metade, esse consumo de energia que já é baixo tende a ser menor aí. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão, a arte de transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma
forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os dois pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom pessoal, e se você gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui para você, deixe seu like e se inscreva no canal que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi o Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!